desse momento, essa reunião está sendo gravada. Vamos iniciar oficialmente, então. Hoje é dia 17 de setembro de 2022, sábado, agora são 9h03. Estamos iniciando a nossa 21ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Estruturar uma relação de confiança mútua. Bem, antes de prosseguirmos com o estudo de hoje, deve ser do conhecimento da maioria de vocês sobre a notícia que circulou pela rede de TV japonesa NHK no dia 30 de agosto, que dizia: Kazuo Inamori, fundador da Kyocera, morre aos 90 anos. Então, o nosso minuto de silêncio será na forma de homenagem póstuma à memória do seu Kazuo Inamori, que deixa um legado de valor inestimável como exemplo de um líder digno e, sobretudo, sua incansável atitude, correto como ser humano sempre. Então, gostaríamos de ouvir algumas palavras dos veteranos que conheciam pessoalmente o seu Kazuo Inamori, começando pelo senhor Katsuhide Itagaki, da Panamedical Equipamentos Hospitalares de São Paulo e presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial. Por favor, seu Itagaki. Bom dia a todos. Bom dia. Sobre o nosso mestre, o senhor Kazuo Inamori, eu acho que não precisa falar agora tantas coisas, porque já é conhecimento de todo mundo. Só diria que a vida como grande empresário, Kazuo Inamori sempre dedicou 100% da vida dele para outros. Nenhuma maneira só para interesse particular deles, né? Essa é uma impressão que eu tenho agora. Apenas eu estou agradecendo, por acaso, eu teve a oportunidade de montar uma empresa no Brasil, coisa que não esperava 40 anos atrás, e apenas estou agradecendo sorte que eu tive, sorte de poder conviver com era em que o senhor Kazuo Inamori viveu como também empresário no Japão, porque sem presença de ele, com certeza, eu não estaria hoje aqui no São Paulo, no Brasil. Eu queria mostrar uma foto que nós fizemos uma missa. É possível, Paulo, para compartilhar? Eu vou deixar no múltiplo aqui, né? Quem está entrando? Essa é a foto que nós fizemos na missa dia 5 de sábado, semana passada. Nós, assim, reunimos 30 pessoas, mas pelo menos eu queria fazer essa missa no Brasil também, porque a senhora Kazuo Inamori gostou com agradecimento de visita deles 7 vezes para nós, para um grupo de 30 pessoas, de funcionários da empresa, uma empresa pequenininha. Agora, eu não sei como agradecer para ele que dentro de aquele tempo muito corrido, ele veio 7 vezes para o Brasil. Só agradecer para ele. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Itagaki. Então, agora, em seguida, seu Minoru Takano, que foi a pessoa que deu sim para o seu Kazuo Inamori, para divulgar o estudo de filosofia Kyocera em português, voltado para empreendedores brasileiros. Por favor, seu Takano. Bom, resumidamente, né, eu queria também, conforme Itagaki-san falou, agradecer a disposição, aquele empenho do seu Inamori com as pessoas, né? Então, o que me faz lembrar é o seguinte: a pedido do seu Itagaki, quando ele assumiu a presidência da Seiwage, nós começamos a organizar um grupo de estudo em português. Inicialmente, só tínhamos 7. A ideia era a segunda geração dos membros da Seiwage, que estudava tudo em Nihongo, né, em japonês, procurar formar pessoas dentro dos filhos e descendentes desses membros. O seu Itagaki proporcionou que eu participasse numa reunião com o seu Inamori, quando ele esteve em São Paulo. Então, me reservou 15 minutos para falar alguma coisa
Na época falava que era. E acabamos, né, Itagação, falando, acho que a minha reunião com o seu Inamori durou mais de 40 minutos. E foi quando ele falou, olha, vocês têm que pensar na sociedade brasileira, não se limitar dentro do grupo aí do seu ASCO, que tinha uns 50 membros empresários, né? E como fazer isso? Então, isso foi o início do grupo de estudo em português. Eu realmente não sei como agradecer ao seu Inamori pelo incentivo e pela essa dedicação. E toda vez que ele esteve no Brasil, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele e ele sempre apoiando o grupo em português. Essa era minha impressão, digamos, melhor que eu tenho da pessoa do seu Inamori, uma pessoa dedicada aos seres humanos, tudo que seja correto como ser humano, né? Esse é um ponto que me marcou muito. Era isso aí, Paulo Santos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, seu Takano. Agora, em seguida, a dona Fumiko Yoneta, que traduziu inúmeros textos do japonês para o português, né? E teve a oportunidade de conhecer em profundidade os ensinamentos da filosofia. Por favor, dona Fumiko. Bom dia a todos. Bom, o meu encontro com a filosofia foi uma bênção. E poder traduzi-la foi um grande privilégio. Porque para traduzir eu preciso ler bastante até entender o que o autor deseja transmitir. E através disso eu descobri que essa filosofia não era só dos empresários, né? Não era só para administrar a empresa, mas também servia para conduzir melhor as nossas vidas, ou como ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E ter também o que o senhor Takano acabou de falar, e o senhor Itagaki também, o que é correto como ser humano. Um parâmetro muito forte, né? Que na hora da tomada de decisão, tanto eu acho que empresarial como privada, né? Como pessoa, é um fator essencial. Então, eu só tenho a agradecer ao senhor Inamori, que nos deixou essa filosofia maravilhosa, e deixo aqui também meus sinceros condolências para os familiares. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Fumiko. Então, a próxima, vou pedir para o pessoal da MNS Hortifruti de Pilar do Sul, seu Hélio Rorigomi, que sempre incentiva o estudo. Por favor, Hélio, alguma palavra? Bom dia a todos. A MNS teve a oportunidade de ser inserido no grupo de estudos de filosofia lá em Sorocaba, né? Graças aí ao senhor Takano, senhor Inomiya, desde 2004, nós estamos estudando já filosofia. E nós implantamos, em 2004 a 2006, era só a diretoria que estava indo lá em Harabras para estudar em conjunto com um grupo que se formou lá. A partir de 2006, começamos a implantar aqui dentro da MNS. O impacto maior, na verdade, no início, né, é que até então a MNS sempre buscou lucro, sempre buscou resultado. A partir do momento que começamos a estudar, começamos a verificar, né, em cima do que o próprio Takano e Inomiya colocava para nós, né, através da filosofia, né, enxergamos que lucro era consequência em cima do nosso trabalho, em cima da nossa atitude do dia a dia, e sempre valorizando as pessoas. Essa aí foi um ponto que, no início, antes da filosofia, não tínhamos tanto tato em cima disso aí, né? A partir do momento que começamos a realmente ter uma preocupação maior com as pessoas que está dentro do nosso grupo, né? E aos poucos, na verdade, a empresa foi evoluindo. Outras pessoas, as pessoas que estavam inseridas no
no nosso grupo, começou a enxergar diferente a nossa empresa. Então, tanto é que, de lá para cá, nós somos em 2022, nós não paramos de estudar. Toda segunda-feira, nós somos reunidos aqui na MNS. Eu faço estudo com os líderes e os líderes replicam para os liderados dele. Está dando muito certo, né? Eu acho que estamos aí em 2020, 18 anos estudando e só colhemos fruto. E esse ensinamento, na verdade, do perseguir, não perseguir o lucro sendo a consequência, foi um fator determinante para a virada da MNS. Hoje, nós pensamos aí no empreendimento, inserindo todos, né, dentro dela. Acho que esse foi um legado aí que deixou para nós aí, né? A gente agradece todo dia aí o senhor Kazuo Inamori, o senhor Takano, o senhor Nonomiya, que deu essa oportunidade para nós, e eu espero que todos que continuem estudando ou querem entrar no estudo, né, aproveitem como a MNS aproveitou. Era isso aí. Obrigado. Obrigado, Hélio. A dona Yasuko está no ar, né? Dona Yasuko Yamaguchi, da Tessin, Indústria de Lâminas Magnéticas de Suzano, que sucedeu ao comando da empresa após a partida do seu fundador, seu Yamaguchi, e conhecia pessoalmente seu Kazuo Inamori. Dona Yasuko, por favor, algumas palavras. Bom dia a todos. É um prazer aí estar com os senhores, né? Como todo mês a gente faz isso, eu acho que essa rotina, né, é muito importante. Rotina que começou aqui na Tessin, por interesse realmente do fundador, do meu pai. Em 94, né, acho que, se eu não me engano, acho que foi em 1993 que começou a atividade do Seiwágico aqui no Brasil. Ele disseminou, né, esse conhecimento da filosofia e também da ameba, né? Aqui na Tessin é chamada de mini empresa, com a ajuda de vários consultores, né, vinculados ao Seiwágico, inclusive seu Paulo Freire, seu C. E aí, o que ele falava enquanto estava vivo é que realmente esse networking, né, essa troca de informações com os colegas, e principalmente japonês, poder dividir as dores, né, em relação ao empreendedorismo, isso era muito positivo a ele, né? Inclusive, isso a gente consegue fazer com o Japão e consegue fazer também com os vários países que participam aí participavam do Seiwágico e ainda dão continuidade, cada um agora com uma nova nomenclatura, né, seja nas Américas aí, e na Ásia também. E em relação, realmente, eu gostaria de destacar também a questão da filosofia Inamori, que nós estudamos desde então. Nós fizemos uma filosofia Tessin, aí também em 2009, 2010, né, com base na filosofia Inamori, e realmente a leitura, ela também com uma rotina, ela ajuda a ter um melhor diálogo entre a equipe, alinhar também os vetores, né, também o ensinamento do Inamori. Agora, na pandemia, realmente passamos por momentos difíceis, né? Até para curar essa dor pós-pandemia, né? E com a redução de algumas reuniões, né? A gente está entendendo que a filosofia pode ajudar. Agora, é realmente um trabalho muito espontâneo. Nós lemos semanalmente a filosofia também, sem estar hoje, né? Sem dar muito tempo à discussão, mas a gente vê que cada setor trabalha com a filosofia de uma forma e realmente com o intuito de unir aqui. Às vezes, eu acho que na produção hoje parece estar até mais adiantado que na própria liderança. Com muito conceito de todos terem adotado a filosofia e também a consciência da importância, né, do ameba, do acompanhar, de maximizar a receita, minimizar as despesas, né? Então, tudo isso acho que foram os grandes ensinamentos que aprendemos aí com o Dr. Inamori, e realmente só temos a agradecer a ele por toda a dedicação a todas as pequenas e médias empresas com quem ele se relacionou. Muito obrigada, até pelo contato pessoal que meu pai teve com o Dr. Inamori. Nossas condolências a ele. Obrigada. Obrigado, dona Yasuko. Para finalizar, seu Marcelino Kawamura, que trabalhou por muitos anos na Kyocera Brasil Componentes de Sorocaba e trabalhou internamente lá na Kyocera. Por favor, Marcelino. Bom, bom dia, pessoal. Na verdade, assim, dividir isso em duas partes, né? Uma perspectiva do Dr. Inamori, de quem trabalhou lá dentro, e uma reportagem que saiu no New York Times,
e que realmente traça bem o perfil dele quanto realmente líder dentro da Kyocera. Bom, ao longo dessa jornada de 27 anos na Kyocera, eu encontrei com o Dr. Inamori por 4 vezes. E eu vou relatar a primeira vez que eu o vi. No início da década de 90, quando a Kyocera era a Yashica do Brasil, embora fôssemos líderes do mercado de câmeras fotográficas, estavam passando por sérios problemas na gestão da empresa, né? Para um efeito histórico, a Yashica foi adquirida pela Kyocera em 1982, e as pessoas que estavam na alta direção aqui na operação brasileira eram oriundos da Yashica e não da Kyocera. E por esse motivo, na época, eu não estudava a filosofia Kyocera. Em 91, foi designado um novo diretor-presidente, o senhor Kazuo Tamura. Esse, assim, que era do grupo Kyocera, ele era responsável de uma das empresas do grupo em Hong Kong, veio para o Brasil. E durante o processo de reestruturação da empresa, ele iniciou junto aos membros da gestão o estudo da filosofia conduzido por ele mesmo, né? Participei de muitos desses estudos aí. E em 92, quando o Dr. Kazuo Inamori veio ao Brasil para passar orientações à alta direção, eu vi ele pela primeira vez, né? E eu lembro claramente a cara de carrancudo dele e, honestamente, cara de nenhum amigo, não era poucos amigos, não, nenhum amigo, né? Hoje, vendo a situação da época, é nítido que a expressão dele era porque a empresa não estava dando resultado e não estava cumprindo o seu papel, né, dos objetivos da empresa aí, né? A empresa estava deficitária. Eu não participei da reunião com ele, mas relatos que eu vi de colega foi que ele estava tão bravo, mas bravo mesmo, que as mãos do presidente Tamura, na época, quando estava prestando esclarecimento, as mãos tremiam. E quando o doutor Inamori falava, ele berrava assim tão alto que as janelas, assim, as vidros da janela acabavam vibrando também. Então, como disse, dá a impressão que é o folclore, mas o relato que eu vi não foi de uma pessoa, mas foi de várias pessoas. Então, eu tenho certeza que isso foi verdadeiro. Felizmente, após isso, com as ações coordenadas aí pelo senhor Tamura e a implantação da filosofia, a empresa se tornou superavitária, né? A empresa se tornou saudável, mas infelizmente em agosto de 94 ele sofreu um acidente automobilístico em São Paulo, ele estava indo para o Arujá jogar golfe, e acabou se envolvendo no acidente e veio a falecer. Um outro perfil que eu vi na internet foi uma reportagem que foi publicada no New York Times em abril de 97. Lá, o senhor Mike Kawamura, na verdade o nome dele é Ikonosuke Kawamura, mas os japoneses, chineses, coreanos, o pessoal de Singapura adota algum nome ocidental para facilitar, né? Mas a gente chamava ele de Mike Kawamura. Ele foi nosso presidente aqui no Brasil também por 3 anos. Ele falou assim: olha, eu sentia um choque, uma eletricidade dentro de mim quando ele passava por perto, quando ele estava por perto. Nessa mesma reportagem, o jornalista, né, que é Andrew Polak, ele fala assim, que o Dr. Inamori nem sempre era tão benevolente assim como a filosofia poderia sugerir. Ao contrário, ele tinha uma paciência realmente muito curta e era altamente exigente. Tem declarações também do presidente da operação americana da Kyocera por muitos anos, o senhor Rodney Lanthorne, uma pessoa também que tive a oportunidade de conhecer. Esse senhor era uma pessoa de estrita confiança do Dr. Inamori, foi um dos primeiros americanos a participar assim, do board de uma empresa japonesa, né? E ele falava assim, olha, ele trata o seu time gerencial como se fosse criança, referindo-se ao Dr. Inamori como dotado de uma disciplina assim, muito rígida e sem pálpebras na língua. Mas, se você analisar friamente sobre a ótica da filosofia, eu acho que o Dr. Inamori queria praticar o que ele diz assim, bondade mal feita é uma grande maldade. Então, vamos dizer assim, através realmente dessa disciplina rígida, desse alto grau de exigência, eu acho que ele queria realmente o bem de todos. Voltando à minha realidade aí, quanto ao Dr. Inamori, assim, as poucas vezes que eu vi, é notório você falar assim, olha, você sente uma energia, uma aura inexplicável quando você está perto dele. Lamentavelmente, ele se foi, né, no dia 24, mas infelizmente, ou felizmente, sei lá, vai ser o destino de todos nós, de mim, de todos vocês.
E esse é o momento de agradecer o legado inestimável, né, que ele deixa para a humanidade, como mencionou o Dr. Takano, o Sr. Takano e o Sr. Paulo, e agradeço o empenho e esforço diligente desse grupo para a manutenção e difusão da filosofia empresarial do Dr. Inamori. Muito obrigado. Obrigado, Marcelino. É uma experiência interna da Kyocera. Eu convidei também o Márcio Iderija, lá de Piedade, mas ele não pôde participar, ele tem compromisso sempre sábado de manhã, né? Mas ele mandou um abraço a todos, e ele diz assim que tem profunda gratidão pelos ensinamentos recebidos através do estudo de filosofia, que ajudou a melhorar muito a administração de seu empreendimento. Fica aí o abraço aqui da turma para o pessoal de Ibiúna Piedade também. Muito bem, agora já são 9h26. Eu acabei de voltar a abrir o grupo do WhatsApp. Quem quiser manifestar alguma gratidão, alguma palavra sobre Kazuo Inamori, por favor, pode postar lá no grupo do WhatsApp, tá? Vamos adiante aqui, então. Com licença, Paulo, só essa reportagem aí do New York Times, eu vou só compartilhar o link para quem puder ler, está em inglês, né? É uma perspectiva bastante interessante aí, realmente, do grupo Kyocera e Dr. Inamori, tá ok? Ok, beleza. Muito bem, então, vamos lá. Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, expandindo a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para empreendedores brasileiros. Eu sou o Paulo Seiji, juntamente com o senhor Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwático do Brasil, representada neste momento pelo senhor Katsuhide Itagaki, presidente do Instituto. Para receber os avisos das reuniões, você pode ingressar no grupo Embraf do WhatsApp através do link que consta na descrição deste vídeo. Ou quem preferir receber os avisos pelo e-mail, pode entrar em contato através do e-mail embraf.p@gmail.com. Aos novos participantes, sejam bem-vindos. Hoje temos a participação de Noan Seiki Takematsu, de Brasília, Distrito Federal. Ele é empresário e administrador da Donburi Restaurantes. Seja bem-vindo ao grupo de estudos de filosofia. Noan, fala um pouquinho de você. Como é que você chegou até a nós aí, rapidamente? Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Noan. Aqui em Brasília a gente tem 3 restaurantes familiares, né? Começamos há 8 anos aí. Hoje eu estou à frente com meu irmão, minha mãe que fundou o restaurante junto com a família toda, né? E a gente está nessa batalha para melhorar a empresa, expandir mais, consolidar os resultados, né? E fazer uma equipe mais forte. Eu achei muito interessante a questão da Seiwajuku, né? Que eu ouvia muito do meu pai, que ele já lia bastante, né? Que ele faz parte da Brasnica, né? Então Faz ouvia parte bastante. da Brasnica? Isso, Brasnica. Distribuidora de frutas, né? Do seu Yamada. Isso. Uhum. Então, ele sempre passou o que o Inamori-san falava, e eu achei interessante, ele me deu alguns livros, eu li, aí encontrei o grupo, achei interessante. Ok, seja bem-vindo. Agradecemos a sua participação. E agora, vamos entrar no tema de hoje, já são quase 9h30, né? Estruturar uma relação de confiança mútua, é o 21º princípio. Inamori ensina que é preciso construir, edificar no dia a dia um grau de relacionamento digno que proporcione confiança e credibilidade como ser humano. Agora, então, vamos conferir isso no vídeo. Eu vou compartilhar aqui. A seguir, o tópico estruturar uma relação de confiança mútua. Aqui está escrito o seguinte: para a Kyocera, desde a sua fundação, a relação entre os funcionários, unidos mediante a mútua compreensão, situa-se no alicerce da administração. Assim, trabalhamos sob uma relação de confiança, embasados na sinceridade e no sentimento recíproco de gratidão. Por isso,
os eventos de confraternização da empresa sempre foram valorizados como oportunidades para todos abrirem os seus corações e fortalecerem os laços de união. Havendo relação embasada na confiança, seja entre chefe e funcionário, ambos poderão discutir de maneira sincera, dizendo aberta e claramente o que deve ser dito. Logo, os problemas ficarão claros para todos, facilitando a promoção do trabalho. Para construir uma relação de confiança como essa, é preciso que haja esforço recíproco no dia a dia entre todos os integrantes para solidificar a união dos sentimentos de todos. Assim, sempre falava para os funcionários que é importante ter relação de confiança mútua, só que não é fácil de entender. Portanto, na Kyocera, a ação mais importante para estruturarmos a relação de confiança mútua, ponderamos muito acerca dos eventos de confraternização com os funcionários. Por isso, estabelecemos como norma cardeal a participação de todos nesses encontros. Quando a empresa começou a crescer entre 1955 e 1965, passamos a programar viagens recreativas que a maioria das empresas japonesas da época realizava para seus funcionários. O intuito dessas pequenas viagens, de 1 ou 2 pernoites nos hotéis termais, era de criar entre os funcionários um relacionamento semelhante ao de uma família. Seria a concretização do item administrar na forma de grande família, que consta da caderneta de filosofia da Kyocera. Naquela época, a maioria dos funcionários era recém-formado pelo ginásio ou pelo colégio, mas havia também aqueles com uma diferença de idade, com esses jovens equivalente a de entre pai e filho. Portanto, quando anunciávamos a viagem, alguns dos funcionários mais velhos diziam que não tinha graça em beber com os pirralhos, preferindo ficar para jogar mahjong, que é uma espécie de dominó chinês. Havia outros que queriam a sua parte em dinheiro para ir a outro local. Quando isso acontecia, eu os reprimia severamente, pois essas viagens recreativas, na verdade, não eram programadas somente para passear e se divertir. O verdadeiro intuito era o de fortalecer os laços entre os funcionários para solidificar a relação de confiança mútua. Era a oportunidade de criar um relacionamento de companheirismo, deixando de lado a hierarquia existente entre chefe e subordinado. Assim, aqueles que não davam a devida importância nesses eventos não tinham ciência a respeito e achavam que se tratava de mero passeio. Por isso, preferiam jogar dominó, mahjong a participar das viagens. Essa cultura de viagem recreativa existente nas empresas do Japão desde tempos remotos, de certo era para fortalecer os laços entre os funcionários e não um simples prêmio por seus esforços. Com o decorrer do tempo, entretanto, restou somente a forma dessa prática e passou a ser considerado como um mero passeio. Consciência das pessoas da gestão japonesa pré-guerra, que criou a viagem recreativa dos funcionários, tem a finalidade de melhorar os laços, elevar a força de união, aumentar a relação de confiança entre colegas. Deve ter havido uma intenção como essas, mas isso se foi. Portanto, na Kyocera, desde sua fundação, criamos uma regra bem rígida que todos os funcionários participarão de qualquer tipo de evento. Especialmente na confraternização, tem sido usado como um lugar para construir uma relação muito importante de confiança. Quando fala estruturar uma relação de confiança, parece ser muito severo, portanto vamos entender como aprofundar os laços ou fortalecer os laços. Então, o que deve ser feito para fortalecer esses laços? Acredito que se conhecerem mutuamente seria o início e o fim desse objetivo. Se o chefe conhece bem os seus funcionários e vice-versa, essa é a base para erigir um relacionamento de confiança. A relação de confiança não se obtém por meio de regras e normas. Coisas simples como passar um dia conversando, bebendo juntos, servem de base para construir uma relação de confiança. Ou seja, o primeiro passo é conhecer a pessoa. Obviamente, há um relacionamento mais profundo ligado por uma administração mútua, mas dentro de uma empresa. O início e o objetivo final de um relacionamento de confiança é se conhecerem entre si, e é o suficiente. A melhor forma, para tanto, é beber juntos, sentados em círculo. É difícil nascer um relacionamento de confiança mediante uma conversa muito séria, mas depois de uns copos de cerveja, se puxa uma conversa chamando alguém pelo nome. Oi, fulano. Esse se sentirá mais próximo de mim pelo fato de eu o chamar pelo nome. Ele pensará, puxa, o presidente sabe o meu nome. Isso é extremamente importante.
Portanto, para mim, o evento de confraternização era um ritual muito importante. Atualmente, com a empresa crescida, ficou impossível estar em todos os eventos e, por isso, divido essa tarefa com diretores e superintendentes. Mas até então participava de todas as festas de confraternização de todos os departamentos da empresa. Houve até uma época em que, em dezembro, cheguei a participar diariamente de festas de confraternização de final de ano, pois todo dia realizava-se uma em algum departamento ou seção. Com o crescimento da empresa, as festas também aumentaram de tamanho, passando, por exemplo, de 50 para 100 participantes. Quando o evento era menor, eu me sentava em círculo com uns 50 funcionários e trocava tacinhas de saquê com todos. Mesmo que fosse uma tacinha por pessoa, ao final era uma quantidade considerável. Teve ano em que, gripado e com febre alta, tomei uma injeção para participar de uma confraternização e bebi durante todo o evento. Quando bebíamos sentados em círculos, um servindo ao outro, sempre havia algum insolente que eu acabava repreendendo. Às vezes eu ficava tão bravo que o ambiente esfriava. Então passava para outra mesa e falava de outras coisas, pois não podia ficar repreendendo um funcionário por muito tempo. É assim que conduzia a festa de confraternização. E a confraternização na Kyocera tem uma regra interna, que será sempre no local de tatame, na nossa matriz, em Kyoto, de 20 andares. No último andar, criamos o espaço de 50 tatames, bem espaçoso, próprio para a confraternização. Naturalmente, quando as horas passam, alguns ficam mais embriagados, derrubam bebidas, sujam as roupas, uma confusão. Nessa circunstância, não éramos mais presidente e funcionário, éramos apenas companheiros de bebedeira. Aquele funcionário orgulhoso conta para seus companheiros que o presidente havia lhe dado uma bronca, chamando-o de bobo na sua cara como se fosse um amigo chegado. É desta maneira que os laços que nos uniam se fortaleceram cada vez mais, erigindo um relacionamento humano que supera qualquer teoria. Foi assim que trabalhei. Em outras palavras, prezei muito esses eventos de confraternização porque, por meio deles, queria que os funcionários sentissem que eu também sou um companheiro que trabalha numa empresa chamada Kyocera. Aqui está os 8 minutos do vídeo. Estou vendo que o Daniel entrou agora. Daniel, bom dia. Agora são 9h38. Vamos aos comentários dos participantes. Ele fala bastante de viagens recreativas, happy hours. Inamori fala bastante sobre isso. Mas, assim, não adianta só sair para beber com a turma se a atitude do administrador não for condizente, né? Essa parte ele não chega nem a mencionar, tamanha obviedade, eu acho, no pensamento dele. Antes de sair para beber, a postura, a atitude do administrador, eu acho que essa é a primeira parte, né? Minha opinião, isso daí. Alguém quer começar a falar? Tem 20 minutos pela frente aí. Paulo, se me permite? Sim. Marcelino. Sim, Marcelino, vamos lá. Vai. Não, é o seguinte, o negócio que ele mencionou e eu vivenciei isso, né? Eu fui em 2007, acho que fui pela primeira vez no Nihon, né? Participar de uma reunião lá na matriz. E esse negócio de ter uma sala com tatame especificamente para fazer os compas, isso não é lenda, isso é verdade. Tem realmente um andar reservado para isso, tá? Assim, é só esse comentário aí que eu queria acrescentar em função de uma realidade que eu vivenciei. Perfeito. Seu Euroconto, o senhor está com o microfone aberto, o senhor vai falar alguma coisa? Muito brevemente, só dizer que eu fico muito agradecido pelo contato com a filosofia do senhor Inamori. Eu sempre vejo nas palestras, e principalmente nesta, um destaque enorme em relação ao respeito para com as pessoas. Ele era uma pessoa muito respeitosa, e a harmonia e o entendimento que ele sempre buscava dentro da empresa e fora também. Então, eu agradeço. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Obrigado, seu Euro. Eu fico imaginando que o Inamori-san, com 27 para 30 anos de idade, sei lá, muito novo, ele dando bronca para o superior, não, para os subalternos na hierarquia, mas que foram superiores dele na empresa anterior, né? E tem um trecho que fala assim, que reprimia severamente. Dá para imaginar Inamori ficando vermelho de raiva, né? O vidro do lado tremendo lá, né? Marcelino, você imagina como é que o homem era severo. Acho que lembra um pouquinho o estilo do Steve Jobs também, né? Que era uma pessoa extremamente também exigente. O outro que tremia vidro, acho que era o falecido
o Amador Aguiar do Bradesco também aqui no Brasil. O Hélio Junge está com a mão levantada, Hélio? Vamos lá. Oi, bom dia a todos, né? Bom, primeiro, assim, na verdade, eu queria expressar uma dúvida minha com relação a esse tema de hoje, né? Bom, caso não seja tão pertinente, a gente pula ela, mas é o seguinte, né? Essa estratégia que o professor Inamori comentou, né, do happy hour, né, que na verdade tem que ser vista, né, como uma forma de aproximar, né, os colaboradores da empresa, né, não dando visibilidade à questão hierárquica e tal, né. Bom, esse ponto de vista dele é uma coisa que eu desconhecia, porque eu sou desse tipo de pessoa que chamou para happy hour, eu penso 30 vezes antes de aceitar, porque eu prefiro voltar para casa e dormir. Depois do que eu assisti agora, a minha dúvida é a seguinte: será que essa estratégia, para funcionar, ela deve ser impositiva, né? Ela tem que vir com aquele status de obrigatoriedade, né, de participação, ou o colaborador tem que estar consciente de que esse tipo de evento serve para aproximar as pessoas? Assim, qual que deve ser, né, o espírito da coisa para poder funcionar direitinho? Obrigado, viu? Perfeito. Fica com esse questionamento para você mesmo estudar e responder para você. Desculpa, brincadeira à parte. Temos que levar em consideração que essa gravação do seu Inamori é de 1999, se não me engano. Nós estamos falando isso há mais de 20 anos atrás, e ele está se referindo à década de 80, por aí. Então, bastante tempo atrás. Era a época do Japão que não se demitia funcionários. No século atual, o próprio Japão já está diferente. Ele fala num trecho, falando que ultimamente restou só viagens recreativas e não dá mais para aprofundar tanto nessa relação, né? Isso vai também modificando com o passar do tempo, essa relação. Agora, o que não muda nunca é o que a gente falou, reputação ilibada, atitude, postura digno como ser humano. Isso pode virar o mundo, pode passar o tempo, mas isso não modifica. Você pode regar de cerveja os funcionários, se o líder for fraco, ele não vai seguir só por causa de cerveja, nem com bônus salário, né? Agora, se o cara for correto como ser humano e ele tem atitude positiva, naturalmente as pessoas seguem. Takano-san, tem alguma consideração? Na verdade, essa confiança, né, que ele fala várias vezes, criar confiança, isso é um negócio que se constrói ao longo de tempo. Não é, de repente, eu quero ter a confiança dos meus subordinados ou meus colegas de trabalho. Não acontece de repente, né? Então, é um tema que eu gosto muito de ler, é criar um ambiente de elevada confiança. Como é que se cria esse ambiente de elevada confiança? É tudo aquilo que o senhor Inamori falou de viagem, de confraternização. Acho que tudo isso é válido, mas, conforme o Paulo falou, depende do líder, né? Da postura dele. Então, são princípios e valores que ele defende, que ele fala no ambiente de trabalho, no dia a dia, a postura como correto como ser humano, que valoriza o ser humano, conquistando esse ambiente de elevada confiança, as comunicações são fluem naturalmente e rapidamente, sem distorção, né? Enquanto que, conforme Paulo falou, se o líder é fraco, né, essa comunicação não flui normalmente ou rapidamente. Pelo contrário, é distorcida nos corredores aí das empresas, né? E por trás falando mal do seu chefe, falando mal de não sei o quê. Quer dizer, esse ambiente realmente destrói até a empresa, né? Então, o líder tem que criar um
ambiente de elevada confiança. É isso. Paulo, posso contribuir, Amaury? Amaury, vamos lá. Marcelino fica para depois. Você está com a mão levantada. Amaury, vamos lá. Só para contribuir na resposta para o Hélio, né? Dentro do contexto aqui da MNS, o que a gente usa, tanto a filosofia como esse ambiente de compra, né? É para a gente medir a temperatura da empresa também, né? Para a gente sentir como que está o relacionamento. Na abordagem do Compa aqui também, aqui fala bastante em bebida, mas o nosso aqui, ele não necessariamente precisa ter bebida, por exemplo, né? Então, ele fica bem aberto, né? Usando essa abordagem do Sr. Takano, um ambiente de confiança. A gente faz, por exemplo, um jantar, uma sopa, um yakisoba, um churrasco, uma sopa de mandioca, sei lá. E quem se fica confortável de beber, bebe. Quem quiser tomar suco de laranja, toma. Quem quiser tomar um refrigerante, toma. Quem quiser levar uma água, toma. Mas o importante é a gente perceber como está o relacionamento entre equipes, né? O respeito das pessoas perante a empresa e como que eles percebem a relação da empresa perante eles, por exemplo, né? E o que a gente valoriza bastante é essa percepção de como que está o relacionamento, o ambiente, a visão da pessoa, né? Como que a família da pessoa libera ele para ir para um jantar na empresa ou não, se ele percebe se isso é um momento importante, né, para o crescimento dessa pessoa ou não. E tudo que fica no jantar termina no jantar e depois a gente vai trabalhar algumas questões, por exemplo, a gente percebeu principalmente de relacionamento, que é importante. Então, essa parte do jantar, seja pompa com bebedeira ou sem bebedeira, por exemplo, né, fica a critério de cada um. Mas, normalmente, é um ponto importante para a gente medir como que está a questão da cultura da empresa, né? Como que a empresa está sem aquela pressão do dia a dia, de telefone, e-mail, relacionamento com o cliente, por exemplo, né? Um importante momento para a gente realmente perceber para onde que a empresa está indo, se todo mundo está indo junto ou está num ambiente destrutivo, no caso, né? Para nós aqui é bem importante isso. Vamos lá, Marcelino está com a mão levantada aí. Bom, essa questão aí de fazer compras, essas coisas aí, eu acho que existem questões culturais envolvidas, relação trabalhista no Japão, relação trabalhista no Brasil, né? Mesmo aqui no Brasil também existem empresas e empresas, né? Eu penso assim, lá na empresa onde eu trabalho não tem muito disso de compra. Vejam, de repente, tipo uma turminha de um setor, tipo, vamos sair beber, vamos sair, sei lá, jogar conversa fora, tal. E existem situações assim, mas acho que no dia a dia, essa questão de construção de relação de confiança, o líder está perto dos colaboradores. Eu praticamente, assim, eu defino uma rotina diária, eu sou responsável por uma unidade onde tem 70 colaboradores, mais ou menos. Não conheço todos pelo nome, mas conheço a grande maioria. Mas o que eu vejo, assim, como importante é você estar presente, né? Na minha rotina diária, tipo, 70%, 75% do meu tempo é andando pelo chão de fábrica, andando pelo escritório, e você conversa com um, conversa com outro, resolve um problema X, resolve um problema Y, chama a pessoa pelo nome, e eu acho que, assim, dessa forma é que você constrói as relações de confiança. Porque confiança é uma coisa que você não tem o menor direito de pedir. Voto de confiança, sim, mas confiança não. Confiança tem que conquistar. E como o senhor Takano, acho que mencionou aí brevemente, mas é uma coisa que realmente não é uma coisa que você conquista de um dia para o outro e demora meses, anos para você realmente obter essa conquista. Mas é um trabalho que você tem de formiguinha que você tem que fazer. Ô, Guto, faz tempo que você não participa? Dá a graça da sua opinião aí. Bom dia a todos aí. Primeiro, dar uma satisfação, Paulo. Nos últimos 2 meses eu estava em viagem e realmente não deu. Exatamente aos sábados eu estava me deslocando, então por isso que eu não participei. Bom, assim, até muito interessante o questionamento do Hélio, que contribuiu um pouquinho aí, Hélio. Mais do que a bebida, mais do que o evento em si, eu acho que é o porquê. Né? Acho que o ser humano ele instintivamente ele trabalha em grupo, né? Ele sobrevive em grupo, né? Isso é animal do animal. Mas o mais importante é criar o sentimento de time e se preocupar legitimamente com o outro, né? Eu acho que quando você fala assim, poxa vida, o fulano ou Beltrano não gosta de ir pro bar, tal,
eu acho que esse é o papel do líder, né? Você trazer e criar um ambiente onde as pessoas se abram, se conheçam e se confiem, né? Não necessariamente no bar, né? Eu acho que é importante, né? Aqui na empresa nós também temos as nossas confraternizações, enfim, mas eu tenho uma das minhas empresas, para você ter ideia, eu não conseguia fazer isso, né? As pessoas lá não gostavam de festa, o pessoal um pouco mais deprimido, uma empresa pequena, e por incrível que pareça, a gente começou a praticar Haire, né? A gente começou a fazer caminhada aqui em Minas Gerais, como todos sabem, tem muito morro, né? O que não tem aqui é reta, né? Então a gente começou aos sábados, de manhãzinha, a gente falou, não, sábado nós vamos abrir a concessionária aqui no 8h30, né? 8h30 vai estar todo mundo aqui. O pessoal começou a sair às 5h30 para caminhar e de repente, a hora que a gente viu, estava todo mundo junto caminhando. E aí as pessoas começaram a se conhecer, se abrir umas com as outras. Eu acho que isso que ele falava que é o importante, né? Você começar a conhecer e se preocupar legitimamente com o outro, mas sem nunca esquecer que o papel da empresa é com o todo, não com o indivíduo, né? Então, o indivíduo não pode prejudicar o todo, mas o todo tem que ajudar o indivíduo, né? Eu acho que é uma linha bem tênue, mas que é importante, né? Eu acho que essa é a minha contribuição aí, Paulo, é o que eu penso aí. Ok, Guto. Muito interessante. Agora são 9h54. Alguém mais? Ele tá imitando o doutor Inamor e dando bronca em alguém ali, viu? Isso, como é que era mesmo? Aquela severa... Ser uma disciplina realmente muito rígida, ser severo, sem palpas na língua. Reprimir severamente, é isso daí. Noam, vamos lá. Então, deixando minha contribuição aqui, Sim. Eu sou bem novo ainda, eu acho. Tenho 23 anos, né? Mas já estou administrando a empresa já faz 6 anos. Então, no início, ao longo dessa caminhada, eu percebi que antigamente eu pensava, nossa, uma ou duas, poucas pessoas fazem a diferença na empresa, né? Antigamente eu pensava muito nisso e dava prioridade para uma ou duas pessoas. Hoje a gente somos quase 40 pessoas, né? Os restaurantes. Então, cresceu bastante. O que eu percebi é que, antigamente, com essa competitividade que eu criava, que achava que tinha alguns privilégios e era diferenciado, era pior para a empresa do que hoje em dia, em que eu não acho isso mais, né? As empresas que assim, se unem mais, mesmo que não tenham um ou dois destaques, né? É claro que sempre tem, mas o pessoal que se organiza mais, tem uma ideia melhor de fraternidade, tem resultados melhores muitas vezes, que hoje a gente consegue comparar uma com outra empresa, né? E eu achei muito interessante isso daí, que antigamente eu pensava muito que era só pouquíssimas pessoas que faziam a diferença, não todo. Hoje é totalmente diferente minha visão e acho que é muito essa questão de confiança, né? Gera um poder muito mais forte o trabalho em equipe do que o individualismo. Ok. Obrigado, Noam, pela opinião. Talvez fique na cabeça ficar falando, trocando ideia, assim, sobre filosofia, filosofando sábado de manhã no blá, blá, blá. O que é que isso ajuda? O que isso modifica? Alguém pode pensar dessa forma. É que nem acho que conversa no boteco. Se ficar falando de política, time de futebol, de crenças de cada um, o tempo que fica no boteco falando, o subconsciente da pessoa, a memória da pessoa vai sendo carregado por isso. E com o passar do tempo, a pessoa que bebe sexta-feira depois do expediente, né, ele fica craque em ficar falando mal dos outros, Nossa, quando começa a falar de futebol, o cara fica vermelho e fala 3 horas sem parar, né? Da mesma forma, quando a gente separa 1 hora que seja, né, reunido com pessoas de diferentes localidades e trocando ideia, parece que não, a gente não percebe, mas a gente vai edificando, construindo na nossa subconsciência isso tudo aí que a gente vem falando aí sobre reputação, atitude, modo de pensar, que são coisas que a gente não fala no boteco, né? E isso faz com que, ao longo do tempo, ao passar do tempo, ele passe a modificar a atitude das pessoas. Então, implantar filosofia dentro da empresa intensificar mais isso, né, em reuniões semanais.
Porque semanalmente é que nem fazer a terapia, né? Menos do que isso, pode ser que sim, mas mais do que isso fica espaçado, a memória acaba não guardando. Mas semanalmente acaba edificando pouco a pouco um sobre a outra, né? E faz a diferença. Não é uma coisa que entra numa reunião, achei o tema lindo e maravilhoso, nossa, eu vou implantar isso na empresa, a empresa vai transformar da noite para dia. Não é assim que acontece, né? Acontece muito gradativamente, principalmente com a elevação gradativa do ser humano, do administrador dentro dele. Muito bem. Agora são 10 horas, já estamos no horário. Alguém mais? Alguém queira falar? Não vá para casa segurando o que gostaria de falar, viu? Mas também não é obrigatório, né? Então vamos lá. A nossa próxima reunião será no dia 15 de outubro, no mesmo horário, 9 horas, sábado. O tema é persistir com o perfeccionismo, da página 108 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, aquele de capa azul. Para acessar o vídeo no YouTube, digite Filosofia Inamori 22 ou persistir com o perfeccionismo, que ele já traz. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos encerrando a nossa 21ª reunião virtual de estudo de filosofia. Bom dia e bom final de semana a todos. Até a próxima reunião. Podem abrir o microfone. Ai. Muito obrigado. Até mais. O grupo vai ficar aberto por uns 3 dias, tá? No WhatsApp. Depois eu volto a fechar ele. Assuntos relacionados ao tema de hoje, sem sair muito da filosofia, por favor. Jorge, continua fazendo o discurso aí, Jorge. Você não está ouvindo? Ô, Paulo Seixas. Oi. Acabou a reunião. Oi. Oi. Como é que é? Acabou a reunião. Acabou? Paulo Seixas, Gomes. Entrou. É que nós estávamos falando, olha, esse assunto é tão importante que nós estamos falando sobre um monte de problemas que a gente tem que resolver no happy hour, sabe? Ô, Paulo Seixas, a reunião de amanhã, na TECIM, o tema vai ser relação de confiança mútua. Isso. Essa. Eu estava falando, ó, eu anotei tudo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá tudo anotado. Amanhã sou eu que vou escrever o tema. Certo. Tá certo? Dá para ver, você estava gesticulando que nem um político fazendo a campanha, cara. Muito bem. Bom dia a todos aí. Abraço ao pessoal de TECIM. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu tô Gura, né? Você fica contra a luz aí, ó. Tem que colocar... Ah, eu tô com boné hoje. Não, pode ser o boné, mas a câmera tem que ficar a favor da luz, né? A câmera tem que tentar tem que colocar no lugar que você está sentado e você tem que... Bom, tchau, pessoal. Mas o tema foi muito bom, viu? Foi muito bom. O tema foi muito bom. E esse tema é o que a gente vai usar na reunião de segunda-feira. Ok. Tá bom? Ok. Precisamos, já falei para Yas Costal, precisamos marcar um dia, nem que seja um almoço. Pode ser aqui em Suzano. A gente precisava encontrar o dia para conversar pessoalmente. Pois é. Daqui a pouco a gente vai abrir já um credencial, como fizemos lá com a equipe japonesa, não é verdade? Vamos fazer um encontro em Suzano aí? Não. Aqui não. Aí, na verdade, você convida a dona Teiko para vir aqui, tá? Ah, tá bom. Dona Teiko, eu gosto de ouvir as palavras dela. Acho muito bacana ela. Vamos lá, então. Tchau, pessoal. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.